Olá, Mariana Salomão Carrara aborda tragédia familiar, luto e maternidade em Não Fossem as Sílabas do Sábado. O romance venceu a última edição do Prêmio São Paulo de Literatura e o Entre Linhas conversou com a escritora. Mariana, em dado momento do seu romance, a narradora diz o seguinte: eu me tornei um assentamento insuperável de tragédias. Que tragédia deflagra essa vida que atrai outras vidas devastadas? A Ana era recém-casada, tinha acabado de descobrir a gravidez, né? Estava saindo do exame já confirmando, estava muito animada para contar para o André, que é o marido dela. E ela foi fazer uma surpresa, foi enquadrar um pôster de um filme que eles amavam, um filme bem obscuro que eles gostavam. E ela chamou, nossa, eu não aguento, a moldura ficou muito pesada, não consigo carregar. E chamou, vem logo, tá sol, tá calor, tô suando. E ele não chegava nunca. Até deixou o quadro lá, voltou, guardou e encontrou o André morto na porta do prédio, com um vizinho junto, morto, né? Então, aí começa a tentativa dela compreender essa tragédia. E foi assim que ela vai conhecer a outra protagonista do livro, que é a Madalena, que é a viúva do outro vizinho. Logo em seguida, na delegacia, que ela vai entendendo isso, que um dos vizinhos acabou se matando justamente na hora que o marido dela saía. E eram vizinhos que ela nem conhecia, do mesmo prédio mesmo, né? Então tem aquela coisa, ela é arquiteta, então por ser um condomínio, acho que ela tem uma visão muito disso, né? Dos andares, da queda e da cumplicidade de um condomínio que talvez não tenha acolhido, não tenha, né? Ela começa a desenvolver ali um rancor muito grande. E a partir desse fato que é narrado logo no início do livro, a gente tem uma sucessão de capítulos que se passam em tempos diferentes, porque em algumas passagens, em alguns capítulos, a filha já acabou de nascer, ou então ela já tem, enfim, 10 anos, quer dizer, a gente tem um arco temporal aí de 12, 13 anos, que vão mostrando diferentes formas de realizar este luto, mas é um luto atravessado pelo convívio com a pessoa que é viúva da causa dessa tragédia, né? Eu queria uma amizade entre duas mulheres que tem toda essa potência de família mesmo, uma entidade familiar que foi criada a partir de uma amizade, mas que não desenvolve pela resistência de uma ou das duas mulheres, né? Porque eu acho que é uma certa representação do que eu vejo na nossa vida, de deixar o cotidiano, deixar, né, essa coisa do conjugal ser sempre prioritário e as amizades irem ficando como secundárias, se encaixando onde dá, nunca é uma prioridade. Tem esse tempo presente que eu gosto de colocar, que é da própria amizade, né? A gente começa pela idade da filha dela, a gente vai acompanhando a passagem do tempo, começa com a amizade num grau, e ao longo do livro, no tempo presente do livro, essa amizade vai ganhando outros espaços e com as narrativas, né, do passado em tempos diversos, acompanhando esse crescimento dessa criança e tal. Agora, essa criança, que é a Catarina, ela cresce, é educada num ambiente em que tudo foi ressignificado em torno do luto. Então ela é uma criança que nasce dentro dessa perspectiva da ausência, né, da morte. Ela já é dada para essa experiência traumática que, em geral, os pais evitam. E ela fica o tempo todo pensando tanto que ela deveria dar de alegria para aquela criança e não consegue, né? E o espaço que a Catarina ocupa, porque ela acabou sendo uma criança que se moldou mesmo ao silêncio da casa, às dores que ela sente, né? Ela fala dos móveis, as dores dos móveis e tal. E a presença desse pai ausente, né? Que é uma figura para ela que a Ana fica falando, fica repetindo para que esse pai exista, né? E para ela é uma figura obscura, né? Em dado momento até fantasmagórica, né? E então essa maternidade também é mais um luto para ela, porque era outra maternidade que ela esperava e ela perdeu, né? Esse livro recebeu o Prêmio São Paulo, acho que não tanto pela temática, que é uma temática do luto e de uma amizade construída a partir do luto, mas pela maneira como você transferiu esse olhar enlutado sobre a realidade para uma linguagem que vai imantando tudo de uma certa sensação de perecibilidade iminente e de memória que se inscreve o tempo todo daquilo que está ausente. É um livro sobre luto, sobre amizade, mas também é um livro de linguagem, que a linguagem é protagonista, né? Há uma cena em que ela explica explicitamente o título, né? Mas teria a ver com a própria queda, né? Do Miguel, o tempo de queda.
E foi num sábado, a Madalena é professora de português, então ela vai fazendo uma metáfora ali com o tempo também de uma criança dizer sábado, né, devagarzinho, aprendendo a falar sábado, é o tempo da queda. E acho que a questão das sílabas fica aí ligada bastante à Madalena. A Madalena é fundamental nessa família, ela realmente acolhe a Catarina nas sílabas dela, né, Madalena e Catarina, e a Ana, só Ana, né, ela fica de fora, existe uma sensação horrível de estar de fora, mas ao mesmo tempo ela é um alívio, ela percebe que existe ali uma maternidade acontecendo, ainda que não seja só dela, né? Ainda que não seja inteiramente vindo dela. E as sílabas estão não só na gramática da própria Madalena, que é professora de português, mas existe assim um pensamento da Ana o tempo todo ligado ao dia da tragédia, né? Ao dia desse sábado, e misturado com a visão mais de arquiteta dela, então o próprio condomínio, a visão da delegacia, né, como que é o prédio da delegacia, e os móveis da casa dela, todos sem o André, na ausência do André o tempo todo, acaba que, né, mesmo tempo passando, ela fica ali nutrindo, inclusive porque em dado momento ela percebe que o medo dela é esquecer o André. Por que você escolheu o tema do luto e dessa amizade entre duas mulheres, uma amizade que se constrói a partir da perda, da dor, do luto? Eu acho que os dois temas são muito meus, né? Desde do Se Deus Me Chamar Não Vou e o É Sempre a Hora da Nossa Morte, Amém. Eu tenho uma questão com a morte que eu ainda não esgotei pra mim, acredito. Então esse é um tema que sempre vai aparecer. E eu sempre quero muito falar sobre a amizade entre duas mulheres. O É Sempre a Hora da Nossa Morte também é muito sobre isso, mais ainda até do que esse. Mas eu queria chegar ao ápice de ter, assim, realmente um símbolo de um impedimento para essa, né, entrega total. E esse símbolo foi essa morte que eu encontrei, uma morte que dá uma culpa, né, dá um direito equivocado, mas que a gente sabe que acontece para Ana de culpar a outra, de se sentir uma viúva diferente, né, uma viúva superior. Ela até faz essas comparações. Enquanto quem produziu a felicidade e quem a aniquilou, né, que ela coloca. Então ela se dá esse direito, ao mesmo tempo que é a amizade mais forte que eu poderia retratar, porque as duas, além de muito solitárias, elas estão em um convívio familiar mesmo, estão criando uma criança, estão se visitando muito, estão se ajudando, se salvando muitas vezes. Tem cenas, né, que inclusive a Madalena acaba precisando de um ou outro resgate. Então acho que são os dois temas que se uniram assim para que eu pudesse falar dos dois na maior potência possível para mim. Marquês de Kite, do escritor e dramaturgo alemão Frank Wedekind, é uma comédia da vida boêmia em que a impostura social de um pequeno burguês, metido a nobre, configura uma sátira estética e política. Kafka Indignado é o ensaio em que a francesa Pascale Casanova propõe uma nova leitura da dimensão política do escritor, com base na inscrição de sua obra no campo das literaturas alemã, tcheca e judaica de seu tempo. Em Pixel, da húngara Christina Todt, cruzam-se 30 relatos breves que formam um caleidoscópio de vivências marcadas tanto por dramas amorosos quanto por traumas da história, desde o Holocausto nazista até a atual crise dos refugiados. E Guaporé, romance de estreia do naturalista Eurico Cabral, professor emérito da USP, é uma narrativa que, a partir de um núcleo familiar trágico, descreve a brutalidade da vida ao longo de um afluente do rio Amazonas. Com participação de alguns dos maiores mestres da literatura para crianças e jovens, como Maurício de Souza, Ruth Rocha, Pedro Bandeira e Ilan Breiman, a Academia Paulista de Letras promove na próxima quinta-feira, dia 9 de maio, o evento Censura e Literatura Infanto-Juvenil. O tema é uma resposta à onda internacional de cancelamentos digitais e proibições de livros nas escolas que vem ocorrendo em países como Estados Unidos, Canadá e Brasil, onde se discute a ideia de reescrever clássicos da literatura para expurgar termos considerados ofensivos, racistas ou sexistas.
Gratuito e aberto ao público, o encontro acontece na sede da APL, no Largo do Arouche, região central de São Paulo. Após a abertura, com palestra da escritora Ana Maria Machado, o ciclo prossegue ao longo do dia, contando ainda com presenças como da ensaísta Marisa Lajolo e da historiadora Mary Del Priore, para discutir como harmonizar o papel da literatura na formação e no amadurecimento dos leitores com a sensibilidade contemporânea para questões de exclusão social. Vou arrancar. Vou arrancar. Vou arrancar você de mim. E a violência que isso, porventura, possa sugerir, não chega aos teus pés, não chega aos teus pés que caminharam tantas vezes por aqui. E ainda estão por vir. Promessa anciã, eu sei. Você ouviu. Mas hei de conseguir, eu hei de conseguir. Ato necessário à preservação. Digo, minha preservação. Preservação. Depois do intervalo, uma conversa com o escritor e jornalista Ivan Ângelo sobre o seu novo romance, Vida ao Vivo. O Entre Linhas volta já. No romance Vida ao Vivo, o escritor Ivan Ângelo mistura humor e suspense para contar a história de um magnata da mídia que usa o horário nobre da TV para fazer confissões reveladoras. Ivan, o protagonista de Vida ao Vivo, seu novo romance, é um magnata dos meios de comunicação que utiliza sua emissora para se dirigir ao público, para resolver uma questão pessoal, e ele tem uma espécie de ilusão de dominar, por ser dono dessa cadeia de televisão, ele tem a ilusão de dominar o público, mas ele acaba sendo dominado e a questão pessoal se converte também numa questão do Brasil. Vem à tona uma série de histórias que dizem muito respeito à história brasileira contemporânea e de um passado recente, né? De certa maneira, é um livro sobre a falta de controle sobre a realidade que existe também por parte de quem pensa, tem essa ilusão de dominar a realidade, né? O livro todo, ele é uma referência ao Brasil. Apesar do personagem falar na primeira pessoa, assim, autocraticamente, imperialmente, ele não faz um monólogo, porque esse monólogo é quebrado pelas vozes que vêm. No dia seguinte à entrevista dele, o Brasil se apresenta para o leitor. Coloca em questionamento as coisas que ele conta. Ele basicamente se encerrou num apartamento triplex na Avenida São Luís, e ele estava fugindo de uma ameaça de morte, que ele achava que ele estava sendo ameaçado. Toda a trama esclarece isso depois. E, ao se enclausurar, ele encontra uma moça que tem uma ação meio suspeita, meio abrupta. Entra e é fotografada, e naquela fotografia ela some e ele começa a falar 18 anos depois dessa foto. Forma-se aí um enigma. Que significado? Ele tinha um significado místico. Ele fala que é um anjo que ia me dizer alguma coisa. Mas as intenções dela ficam só para o desenvolvimento da história. E ele vai falar, ele entra no horário da novela das 9. Ele toma o lugar da novela, que é a principal atração, e fala assim, vocês vão ver agora um outro espetáculo. E ele lança a mão desse poder para mostrar essa fotografia, ele oferece dinheiro para que se a moça se apresentar, que ele finalmente resolva o enigma que ela representou para ele. E aí isso gera uma série de reações descontroladas, tanto de outros veículos de comunicação, colunas de fofoca, redes sociais.
E aí a coisa vai, de um lado, mostrando o quanto a realidade é instável, mas também devassando a vida dele, que sendo ele uma personagem das elites brasileiras, devassa também esses estratos poderosos, né? Na literatura brasileira, falta um pouco de personagens ricos. A voz dos ricos raramente aparece. Aparece, às vezes, num Oswald de Andrade, que sabia do que estava falando, porque ele era um dos ricos, né? Então, eu quis também mostrar um pouco desse lado. Como que um rico raciocina sobre o Brasil. Como que um direito autoritário, bilionário, raciocina sobre o Brasil. E se desenvolve aí um choque com a nação, com as pessoas, com a história dele, com a história da moça que ele está procurando. A história da família e da riqueza dele. E ele confessa os meios fraudulentos que ele usou para subir na vida. Então, é um personagem que resolve se desnudar. Ele usa até uma justificativa do Pedro Nava, que ele falou que eu marquei um encontro inadiável comigo mesmo. Ele repete as falas de Pedro Nava. O seu livro é atravessado de referências literárias de cabo a rabo, né? De Shakespeare às epístolas de São Paulo, os primórdios do cristianismo, até o Estrangeiro do Camus, até o William Saroyan. Enfim, uma infinidade de citações a gente encontra aí na voz desse homem, que é um erudito, porque no fundo ele é um homem rico, é uma elite culta, né? É muito culto. E brilhante na fala. Ele nunca é tedioso. Ele tenta ser engraçado e às vezes consegue, tenta ser mordaz, consegue. Ele tenta chamar a pena para si mesmo, e aí é uma das formas da novela das 8, porque ele fala, eu sou a novela das 9 agora. Então, ele não foge do melodrama pessoal. Enfim, no caso dele com a atriz, ele desnuda tudo. E é um personagem, digamos, fascinante. Para mim, fascinante. O livro é estruturado na forma de alternâncias entre as apresentações dele, que são indicadas também, a forma como essas apresentações aparecem por meio de parágrafos em parênteses, que são como rubricas de teatro, né? Enfim, daí você pode explicar. E além dessa presença dele, que se dirige à nação através do canal da televisão, ao vivo, nos outros capítulos, sempre depois, há um capítulo sobre o dia seguinte, que são as reações que aparecem em todos os canais possíveis. Eu me baseei num depoimento de um figurão na televisão. Então, temos o depoimento. Tudo que ele fala, pensa, age. As descrições do que está acontecendo põe um narrador entre parênteses. Agora, parecem mais umas rubricas de teatro. Quem leu peça de teatro ou roteiro sabe que a rubrica é uma indicação do autor para as ações. Levanta, pega o copo, bebe, faz isso, faz aquilo. Então, essa é a voz do narrador. O narrador abre e fecha o livro. O resto são primeiras pessoas falando. O romance, a minha intenção inicial foi falar da impunidade no Brasil. As violências impunes que existem no Brasil. Então, por isso que eu vou um pouco atrás da história do Brasil, venho para o pós-regime militar e monstros gerados no regime militar subsistem na história do livro. Então, é o encontro desses monstros com uma pessoa que busca justiça. Quem está se preparando para a FUVEST no final do ano provavelmente vai sentir o desafio de ler Marília de Dirceu, uma coleção de poemas do século XVIII que, para a maioria dos estudantes do século XXI, é muito difícil, muito desafiador de compreender. Mas, por incrível que pareça, esses versinhos de amor já embalaram as fantasias e os namoros de muitos jovens que têm a mesma idade dos vestibulandos de hoje em dia, só que
de tempos atrás. Eles andavam por aí recitando de cabeça versos como: os teus olhos espalham luz divina, a quem a luz do sol em vão se atreve, papoula ou rosa delicada e fina te cobre as faces que são cor de neve, os teus cabelos são uns fios d'ouro, teu lindo corpo bálsamos vapora. Ah, não fez o céu, gentil pastora, para a graça de amor igual tesouro. Graças, Marília Bela, graças a minha estrela. Esses versos apaixonados de um poeta que se identifica como Dirceu, a sua amada e idolatrada Marília, na realidade, são uma narrativa da vida real e que foram escritos por Tomás Antônio Gonzaga para se dirigir à sua namorada e noiva, Maria Doroteia, enquanto eles moravam na cidade de Vila Rica em finais do século XVIII. Inclusive, tanto Tomás Antônio Gonzaga quanto seus confrades, que também eram poetas, acabaram se envolvendo num mesmo movimento político muito conhecido, a Inconfidência Mineira. E por causa desse envolvimento, todos eles acabaram sendo presos ou executados ou sofreram um fim trágico. Essas tragédias não impediam, e na verdade acho que até inspiravam Tomás a escrever mais e mais declarações de amor, e ele se projetava numa figura bucólica e pastoril, como era moda na época, o pastor Dirceu. E para sua amada ele deu esse nome também bucólico, também idealizado, de Marília. E pensando na Marília, Dirceu fez alguns dos versos mais inspirados da língua portuguesa. Seja como for, todos esses poemas, quando reunidos, formam uma narrativa de amor trágica, que não tem um final feliz, mas que imortalizou o nome dessas pessoas. Muitos outros apaixonados existiram ao longo da história, mas é desses dois é que nós temos os registros. Como diz o próprio poeta na Lira 22, que belezas Marílias floresceram de quem nem sequer temos memória. Só podem conservar um nome eterno os versos ou a história. O livro que eu indico é Nação Dopamina. O motivo é que assim, o livro é sensacional, ele abre a nossa mente para como nós somos influenciados por essa molécula do prazer, né? E como nossa vida muitas vezes é guiada o tempo todo por essa necessidade, busca de prazer em prejuízo à nossa saúde, né, ao nosso bem-estar. Eu gostaria de indicar um livro que a minha filha gosta muito, inclusive eu estou comprando de presente para um amiguinho dela. O nome do livro é Vai Embora, Grande Monstro Verde. E ele é legal porque no decorrer das páginas vai se formando um monstro, vai se desfazendo o monstro e no final fica uma opção para a criança. Agora eu tô lendo o livro Teorema do Pasolini. Eu comecei a ler Teorema porque é o meu filme favorito e eu descobri que o Pasolini estava escrevendo o filme simultaneamente enquanto ele filmava. Então eu achei que ia ser interessante para entender mais profundamente o filme e eu estou gostando muito de ler. Eu acho que é um livro que é escrito de uma forma diferente do que a maioria dos livros que a gente lê, porque ele é uma mistura de prosa e poesia e eu acho que ele ajuda a gente a entender mais profundamente os personagens do filme. No quadro Leituras Poéticas do Entre Linhas de hoje, você conheceu um pouco do trabalho do músico, jornalista e poeta Rodrigo Carneiro. Ele vive em Osasco, em São Paulo, e publicou pela editora Terreno Estranho os livros Afetos Sísmicos e Barítono. Até a semana que vem. Criado monstro, agora me abraça. Desfaço das vestes, enfim, e danço feito a louca do bairro, que gira num torpor sem fim. Mantido monstro, agora me assanha. Eu sinto a farta, eu quero muito ir além. Me explica o afrofuturismo entre afagos e aos nossos desafetos o desdém. Eu ouço as vozes que sussurram. Eu vejo as luzes que cintilam. Toda uma literatura indicando
e um letreiro vagabundo que nos diz: Let's stay together.